Fala, galerinha do Fátima, beleza? Primeiro ano é nós, estamos junto, professor Afonso com vocês mais uma vez, para a gente falar hoje de uma revisãozinha. Conteúdo que a gente acabou de ver, mas não custa a gente deixar ele bem claro, bem explicado, porque é bem importante. Então hoje, uma revisão de trabalho mecânico e potência mecânica. Pega a tua apostila 2, página 46 e vamos trabalhar um pouquinho. Vamos ver o que a gente pode relembrar desse conteúdo aí que é muito, muito importante mesmo. Bom, primeiro que trabalho, ele está relacionado à ideia, né, de uma coisa que as pessoas realizam. Principalmente, a gente associa a palavra trabalho à ideia de emprego, salário. Mas para nós, trabalho em física é o produto da força aplicada por um corpo pelo seu deslocamento. Então, para nós em física, para ter um trabalho, é necessário que haja uma força e um deslocamento num corpo, tá? Então, fica bem esperto com isso. A gente não está falando... Então, como eu estava falando, antes dessa cortada, trabalho vai ser a força vezes deslocamento. Para ter trabalho, vai ter força. Para ter deslocamento, também precisa da força e precisa do trabalho, beleza? Bom, o importante do trabalho é que quando a gente calcula, quando a gente determina o valor dele, a força que eu vou usar, ou a componente da força, ela tem que ser paralela ao deslocamento. Ou seja, se eu tiver uma força inclinada, não vai ter jeito. Eu vou ter que transformar essa força inclinada em uma força paralela ao deslocamento, e aí sim eu posso calcular o trabalho. Lembra de vetores? Ah, mas por que eu tenho que decompor? Por que eu preciso de seno, cosseno? Por que eu preciso de x e y? Tá aí, ó. A gente vai precisar disso até o final do curso, cara. Então, não se desespere, se anime e vamos para frente. Bom, uma das coisas importantes no trabalho é que se eu tenho que fazer uma força grande para gerar um deslocamento pequeno, eu vou ter um valor de trabalho. Mas eu posso facilitar a minha vida. Como? Pondo uma rampa. Eu vou tendo uma força pequena e um deslocamento grande. Eu vou realizar o mesmo trabalho de levar a caixa para dentro do caminhão. Então, o trabalho depende da força de deslocamento. Se você quer fazer menos força, simples, aumenta o deslocamento, vai dar boa. Para isso que servem as rampas, para diminuir a nossa força, não para diminuir o trabalho. O trabalho vai ser constante. Trabalho, portanto, é força vezes deslocamento. A força é medida em Newton, o deslocamento é medido em metro e o trabalho é medido em joule. Aula passada a gente falou desse cara, tá? O James Prescott Joule. Então, tá aí, ó, uma unidade em homenagem a ele. Trabalho, força vezes distância, unidade de trabalho joule, em homenagem a esse cara. Se a força for inclinada, traduzindo, se a força formar um ângulo com o deslocamento. Gente, se ela formar um ângulo, você usa o ângulo. Então, o trabalho de uma força inclinada vai ser o trabalho da força com o ângulo. Percebeu? Força vezes deslocamento com o ângulo. Força vezes deslocamento cosseno do ângulo, com cosseno. Se tem ângulo, você usa o ângulo. Aí, se não tiver, aí você não usa. Daí é só força vezes deslocamento. Aqui um exemplo, né? O cara puxando ali o aspirador com um ângulo de inclinação em relação ao chão de 30 graus. Se o trabalho que ele está fazendo é a favor do deslocamento, está ajudando o deslocamento, ele é positivo e trabalho é chamado de motor. O trabalho motor é o que ajuda o deslocamento, é positivo. Se for contra o deslocamento em oposição, o trabalho gera uma resistência, ele é chamado de trabalho resistente, ele vai ser negativo. Exemplo de trabalho resistente, o melhor que eu vou ter é do freio. O freio faz um trabalho contra o deslocamento, então o trabalho do freio de um carro é um trabalho negativo. É um trabalho resistente. O trabalho do motor é para aumentar a velocidade do carro. Se é para aumentar a velocidade do carro, vai ser um trabalho motor, um trabalho positivo. Guarde essas informações. Trabalho da força-peso, sim, é o que está acontecendo com o nosso amigo ali, ó, a gravidade, a única lei da qual ninguém pode fugir. Então, o trabalho faz um peso, puxando todo mundo para baixo. Imagine que eu tenho um corpo lá de um peso numa altura H, e eu quero levar ele para um outro nível, tá? Então, o trabalho não é força vezes distância. No caso do peso, a força-peso é massa vezes gravidade. E a minha distância, para não chamar de D, para não confundir, eu chamo de H, do inglês, high. Então, o trabalho da força-peso é mgh,
que é a força peso, que é mg, vezes a distância, que eu estou chamando de altura, ou h. É o mesmo conceito, só que aplicado por uma força específica. Ali, ó, só para você entender, eu tenho vários caminhos diferentes para o corpo sair do nível A e para o B. Não interessa o caminho que o cara faça, o trabalho vai ser o mesmo. Por quê, Afonso? Não faz sentido. Se ele só cair, vai ter menos trabalho. Não, não é. O trabalho do peso depende da massa, da gravidade e da altura. A massa é a mesma que o mesmo corpo. A gravidade é a mesma que depende da Terra. E a altura vai ser a mesma. Então, ponha na tua cabeça, escreve em algum lugar. Trabalho não depende da trajetória. Trabalho do peso não depende da trajetória. Depende da massa, da gravidade e da altura. Ah, mas se ele fez um caminho todo complexo, azar dele. Azar é ele que quis fazer, porque o trabalho não depende da trajetória. Aqui um exemplo do trabalho, né, da força-peso aplicada a acidentes de avião. Então, por exemplo, quando o avião sobe, ele está indo contra a gravidade, o trabalho é negativo, porque ele está indo contra o peso. Quando um avião cai ou desce, né, infelizmente acontece isso, o trabalho é positivo, porque ele é a favor da gravidade, ele é a favor do peso. Então, guarda aí, na subida, trabalho do peso é negativo. Na descida, trabalho do peso é positivo, tá? Então, é uma questão de referencial. Gravidade é para baixo, a favor da gravidade trabalha mais, contra a gravidade trabalho é menos. E aqui um exemplo de um beija-flor fazendo 3 trajetórias diferentes, a azul, a rosa e a preta. Não interessa qual trajetória. Se ele sai do ponto 1 e vai para o ponto 2, o trabalho é o mesmo. Lembra que o trabalho depende da massa, é o mesmo beija-flor, é a mesma massa, da gravidade é a Terra, então é a mesma gravidade, e a altura do ponto 1 até o ponto 2 é a mesma altura. Não vai ter diferença em termos de valor do trabalho na trajetória azul, da rosa ou da preta. Trabalho de uma força elástica. Força elástica é uma força que você faz para deformar alguma coisa. A gente normalmente relaciona a força elástica com molas, mas pode ser em alguma outra situação. Um arco e flecha, um estilingue, por exemplo. Então, como que a gente determina a força? A força determina a deformação. Ela vai depender do K, que é o material, que é aquela constante elástica ali, cada material tem um valor próprio, e o X é a deformação. Quanto mais você quer deformar o corpo, mais força você tem que fazer. Força elástica, eu calculo fazendo, então, constante, que depende do material, vai ser dado, é tabelado, vezes a deformação, que é o X. Como eu faço um trabalho sobre uma mola, quanto mais força eu faço, mais a mola deforma. E o trabalho da força elástica, ou a força elástica, ela é chamada de força restauradora. Se eu puxo a mola com uma situação B ali do meio para a direita, a força elástica age para a esquerda. Ela é contra, ela restaura. Se eu solto o corpo, daí é só a força elástica que faz trabalho sobre ele. Tá? Daí é o trabalho dela exclusivamente, não tem a minha influência. E a constante elástica eu determino fazendo o quê? Se eu isolar o K, o F já estava ali bonitinho e o X estava multiplicando o passo dividindo, mas o importante é você perceber que a constante elástica eu calculo fazendo força sobre deformação e Newton de unidade sobre metro para a gente calcular. Trabalho da força elástica, esse eu quero parar um pouquinho com vocês. Quanto mais você quer deformar uma mola, mais força você faz. Então perceba no gráfico que quanto maior a deformação, maior a força. Esse gráfico de força por deformação, ele é bem real. Então, força eu calculo de que jeito? K vezes X. E a deformação é X. Se eu tirar a área do gráfico, eu vou ter o quê? Força, que é Kx, vezes a deformação, que é X. Kx vezes X dá Kx ao quadrado. Sobre 2, por quê? Porque é a área de um triângulo. Então, o trabalho de uma força elástica vai ser a área do triângulo, ou seja, Kx ao quadrado sobre 2. Kx ao quadrado por quê? Porque a força, que é a altura, é Kx, vezes a base, que é x. Então, não tem erro. Trabalho de força variável, como, por exemplo, a força elástica, é Kx ao quadrado sobre 2. A força elástica era Kx. Trabalho da força elástica é Kx ao quadrado sobre 2, ou a área da figura que você tiver no gráfico. Se tem gráfico, a área está ali para isso. Tem gráfico, usa a área. Potência está relacionado com a capacidade de realizar um trabalho. Então, o que a gente pode dizer? Quanto maior a potência de um corpo, mais trabalho ele faz e menos tempo ele leva. Então, a potência é trabalho sobre tempo. Trabalho medido em joules, tempo medido em segundos
e a potência é joule por segundo, unidade watt, em homenagem a quem? James Watt, o precursor do motor a vapor, beleza? Então, potência mecânica, agora está passando aqui um sei lá o que na rua, aguenta lá, passou. Trabalho potência, perdão, é trabalho sobre tempo, joule por segundo, e a unidade é watt. Está ali, é a rapidez com que a gente realiza um trabalho. Quanto mais potência, mais rápido você realiza o trabalho, menos tempo você leva e maior é o trabalho que você faz. Opa, deu até uma travada aqui, ó. Potência. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui porque ficou estranho esse troço. Opa, melhorou. Então a potência é trabalho sobre tempo. Só que trabalho é força vezes deslocamento sobre tempo. Deslocamento ou distância sobre tempo, gente, a gente conhece, é a velocidade média. Então o que eu posso fazer? Se eu mexer um pouquinho na fórmula da potência, eu vou ter força vezes deslocamento sobre tempo. E no lugar de deslocamento sobre tempo, eu coloco velocidade média. Ou seja, potência é força vezes velocidade média. Aí, Afonso, quanto que eu vou usar trabalho sobre tempo e força por velocidade média? Vai depender do problema. Tá? Você vai ter que analisar, vai ver o que ele te deu, quais são as informações que você tem. Então, se ele te deu trabalho e tempo, faz trabalho sobre tempo. Se ele te der força e velocidade, você faz da segunda forma. O importante é que os dois casos têm que dar o mesmo resultado, funcionam do mesmo jeito e vão dar a mesma resposta, sempre medida em watts. Duas maneiras de calcular trabalho para você poder ali resolver os problemas. E se ele te der um gráfico de potência por tempo? Gente, de novo, gráfico. Quem que é potência por tempo? Quem que relaciona potência com tempo? Trabalho. Então, escreve aí em algum lugar. Fica esperto. Num gráfico de potência por tempo, o trabalho vai ser a área. Ou, nesse exemplo que eu fiz para você, as áreas. Eu tenho um gráfico que começa com uma potência de 2 vezes 10 ao cubo, vai para 3 vezes 10 ao cubo, depois o tempo vai de 0 para 100 segundos, depois para 150. Você tem um trapézio que é a figura 1 e você tem um retângulo que é a figura 2. O que vai ser o trabalho? Vai ser a área total, a soma das áreas. A área do trapézio mais a área do retângulo. Então, anota aí de novo. Sempre que você tiver um gráfico de potência por tempo, o trabalho vai ser o quê? A área desse gráfico. Muito importante essa informação, porque quando tem gráfico as pessoas se perdem, se batem, mas você não vai cair nessa, você já sabe como é que funciona. Por volta de 1700, teve uma máquina gerada ou criada por um cara chamado Thomas Newcomen, que ele utilizava o vapor da água expandindo para bombear a água, traduzindo. Ele utilizava a expansão do gás para realizar um trabalho. Esse cara foi a base, ou ele gerou a base, ou ele deu a base para a gente ter a máquina a vapor ou a Maria Fumaça, o trem a vapor, que depois você pôde usar esse motor em barcos, depois você pôde usar esse motor em carros. Então, sim, o primeiro carro que existiu, ele foi um carro movido a vapor. Na verdade, o primeiro foi elétrico. Depois eles tentaram o vapor até chegar nos motores mais atuais. Rendimento é o quanto você pode usar da energia total para gerar um movimento. Então, o rendimento, ele trabalha descontando a energia que é, entre aspas, desperdiçada. Por que desperdiçada? Porque a energia, você não tem como usar ela totalmente. Um pouco da energia vai embora. Então, o rendimento, ele vai ser a potência útil que realmente movimentou o carro, dividido pela potência total, o que foi gerada lá pelo combustível. Aquela letrinha que parece um N é a letra grega eta, que representa rendimento. Então, rendimento é potência útil pela potência total que você utilizou, pelo total que você ganhou. Legendinha para você não se perder. Eta é o rendimento medido em porcentagem, potência útil medida em watts e potência total também medida em watts. O rendimento de uma máquina, a gente fala máquina térmica, quando a gente fala em máquina térmica, lembra de motor, tá? Então ele vai trabalhar basicamente com o trabalho que ela realiza, quantos joules de trabalho ela realiza, com o total de energia que ela recebe. Então, vamos supor, o combustível lá liberou 1000 joules de energia e a máquina conseguiu realizar 500 joules de trabalho,
você faz 500 sobre 1.000, o que vai dar 0,5, transforma em porcentagem, 0,5 é a mesma coisa que 50%. Então, você usa muito esse conceito aí, ó, de rendimento também para motores. Isso que você está vendo agora na tela não é objetivo para o nosso primeiro ano, tá? Nosso primeiro ano vai ficar potência útil por potência total, mas dá para fazer também. Uma legenda para você não perder, eta, letra N, ali não é N, a letra eta grega é rendimento. Aquele T ou tal, que é uma letra grega também, depende de onde está o exercício, é o trabalho da máquina em joules, e a quantidade de calor, também medida em joules, que vem do combustível, do foguinho da caldeira ou do motor, vai depender de qual tipo de motor você está usando. Valeu, gurizada! Essa foi a revisão. Você tem os exercícios lá do caderno de atividades, dá para fazer. Na nossa próxima aula, a gente vai focar em resolução dos exercícios do caderno de atividades, tá? Então, beijo para vocês, se cuidem, até logo e a gente se fala na sequência. Se cuidem, abraço mais uma vez, tamo junto, mesmo que separado, até mais.